Olá, amigos do nosso programa Podcast Multiplica. Eu sou o Antenor Gonçalves, quero te dar as boas-vindas e nós estamos falando sobre o diálogo. Essa é a segunda lição e vamos falar sobre o diálogo, expandir um pouco mais sobre a importância do diálogo. Nós já vimos que a falta do diálogo vai gerar distanciamento entre pessoas, dificuldades para a comunicação, condenação, julgamento, ira, aquele sentimento de desconfiança. Será que ele realmente me aceita ou aceita aquilo que eu penso, aceita a minha crença? Vai gerar a insegurança e também, muitas vezes, o espírito de intolerância, onde pessoas começam a simplesmente, nessa vida monóloga, a se atacar, a criticar o outro, a condenar o outro, a julgar o outro. Agora, a Bíblia nos ensina, desde ali as primeiras páginas das Escrituras, no livro de Gênesis, que Deus é um Deus de diálogo, Deus gosta de se comunicar. De fato, mais de 3.800 vezes a Bíblia diz, Deus disse e Deus falou. Deus disse e Deus falou significa que nós temos um Deus que gosta de conversar. E diálogo significa isso, é uma conversa entre duas ou mais pessoas, O diálogo serve para abrir janelas nos relacionamentos, para você ouvir o outro e conhecer o outro partindo das palavras do outro, da experiência, da narrativa do outro e do autoconhecimento do outro, de acordo com as suas experiências e não do seu pressuposto. Agora, o que é que isso significa? Trocando isso em miúdos, significa que o diálogo vai fazer com que você evite a projeção. O que é a projeção? A projeção é aquilo que você acha, aquilo que você já experienciou na sua vida, sendo projetada na vida do outro. Então você olha uma pessoa e você fala, aquela pessoa lá, ela não gosta disso. Porque na realidade, quem não gosta daquilo é você. Aquela pessoa é muito moralista, ou aquela pessoa assim, é muito rígida, aquela pessoa está errada. Porque, na realidade, aquilo é uma projeção da sua experiência, da sua mente, da sua própria pessoa, da sua personalidade, sendo projetada naquela tela. Aquela tela, na realidade, é a outra pessoa. Bem, a falta de diálogo também vai fazer com que você condene com mais facilidade a outra pessoa. Então, o diálogo, em primeiro lugar, ele estabelece uma coisa, ele abre uma janela para uma coisa. Você pergunta para a pessoa onde ela está. Se você lembra naquela história do diálogo entre Deus e Adão, ele perguntou para Adão, quando ele estabelece o diálogo, Adão, onde é que você está? Agora, vamos raciocinar aqui. Deus sabe tudo, Deus é soberano, Deus é onipresente, onisciente, não é mesmo? E onipotente. Então Deus sabia onde Adão estava. Mas no diálogo, embora você talvez até saiba onde a outra pessoa está, ou no que ela acredita, ou qual é a visão cosmológica daquela pessoa, você ainda toma o cuidado e o carinho e o respeito por aquela pessoa para perguntar para ela, onde é que você está? A pergunta de Deus para Adão, Adão, onde é que você está? Não era uma pergunta geográfica, não era uma pergunta simplesmente política, não era uma pergunta somente ética. Ele queria ouvir das emoções, ele queria saber quais eram os sentimentos que estavam ali passando no coração de Adão. Ele queria saber sobre as crenças. Então, quando você pergunta para uma pessoa, viu, o que você acha disso? Onde é que você está aqui nessa questão? Você está para o lado direito, para o lado esquerdo, você é do centro? O que você pensa disso? É mais do que somente uma coisa superficial. Você quer descobrir a pessoa sem colocar um rótulo nela antes de ouvi-la. Então, diálogo é muito importante. Você vê aqui, inclusive, que nessa história do diálogo entre Deus e Adão, Adão estava com medo. Deus queria ouvir de Adão. Eu tive medo, Senhor, por isso que eu me escondi. Muitas pessoas acabam se enrijecendo num polo, seja na direita ou seja na esquerda, porque elas estão com medo. Elas estão com medo do que pode acontecer. Se o outro candidato for aceito, se a outra pessoa for aceita e eu for rejeitada, então assim, o que vai ser de mim? E às vezes as pessoas lidam com as suas vidas e acabam assumindo posições rígidas na vida porque estão com medo e com isso acabam buscando somente o monólogo, fugindo do diálogo,
né, com medo do que pode acontecer e partindo mais para o ataque ou para o esconderijo. Adão se escondeu, né? E então você vê Deus abrindo essa primeira janela com o diálogo, perguntando: Adão, onde é que você está? Que envolvia, obviamente, as emoções, os sentimentos, as crenças e a experiência daquela pessoa. Lembre-se, para você conhecer a pessoa melhor, você tem que começar com perguntas para ela, tá certo? Porque aí você, inclusive, ajuda a outra pessoa a cair em si e entender o que ela fez, ou quem ela é, o que ela acredita, e descobrir a verdade. Não adianta você chegar já com o pacote feito e apresentar a verdade para outra pessoa, dizendo: ó, isso aqui, ó, você tem que acreditar nisso aqui. Isso aqui é o certo. Ou você está errado por isso, por aquilo e aquilo outro. Você não vai ajudar as pessoas. Isso não é diálogo, isso é pregação. Isso é intimidação, muitas vezes. Isso muitas vezes é condenação. Isso é colocar rótulo onde a gente deveria, na realidade, no diálogo, estar tirando o rótulo das pessoas e dando a liberdade para a pessoa se conhecer e conhecer a verdade. E a Bíblia diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ajude a outra pessoa a enxergar. Partindo desse princípio, você primeiro abre a janela e pergunta para ela: onde você está nessa questão? O que você acredita sobre isso? E então você vai estar iniciando esse primeiro passo para o diálogo. Então fique ligado aí, nós temos mais coisas para aprender sobre diálogo, porque diálogo, que nem já dizia aquela música popular do Guilherme Arantes há 40 anos atrás, o diálogo é muito importante. Sem diálogo, as pessoas estão morrendo, né, de inanição de comunicação. Então fique ligado, no próximo podcast nós vamos falar sobre um pouco mais sobre a importância disso.